O último tópico, a teologia do domínio. E aqui eu preciso fazer um disclaimer. Preste muita atenção, meus amigos. Ainda bem que está sendo gravado. Eu não quero discutir política aqui, tá? Nós já estamos meio adoecidos com esse negócio. E você participa de grupos no WhatsApp como eu, da igreja, da liderança. Você sabe que algumas pessoas têm gastado muito tempo com esse assunto nos últimos anos. Não é esse o propósito. Mas essa teologia tem a ver com política. O que é a teologia do domínio? É a ideia, um breve histórico aqui, que vem de uma teologia chamada teonomia. É a ideia de que os mandamentos de Deus lá do Antigo Testamento valem até hoje. É a ideia de que a igreja precisa dominar o mundo, todas as áreas da sociedade, para então preparar o caminho para Jesus voltar. Então, primeiro a gente melhora o mundo e depois Jesus volta. A gente cria o milênio de paz e prosperidade e aí Jesus volta. Essa é a nossa teologia, sim ou não? Inclusive, a gente até é acusado de ser pessimista, né? Vocês adventistas são pessimistas? Vocês acham que vai tudo de mal a pior? Vai piorar? Deixa eu te contar uma coisa. Você está achando que está ruim? Rapaz, vamos fazer aquele seminário Revelações do Apocalipse, você vai sair. Agora, tem esperança ali, né? Vai piorar, mas logo depois da piora, vem a maior melhora de todas, que é Jesus, pessoalmente, vindo reinar. Meus amigos, essa teologia não tem nada a ver com adventista não, tá? Quais são as áreas que a gente precisa dominar, de acordo com essa teologia? Você precisa dominar no governo, na educação, nas artes, entretenimento, na mídia, na família e nos negócios. Veja, teoricamente isso parece algo bom, não parece? Não seria interessante a igreja ter influência em todas essas áreas? Seria interessante. A cristianização dessas áreas traria benefício para a sociedade, mas não se trata disso. Vamos aqui, ó. Fazer o mundo se amoldar aos princípios cristãos, dominando essas 7 áreas da sociedade. Isso eu vou abrir aspas para citar um teólogo que defende essa ideia, ok? Abre aspas. O objetivo é ter no mundo repúblicas bíblicas teocratas. Fecha aspas. Sabe o Estado Islâmico? Então, a gente vai ter um Estado cristão. Nós somos herdeiros da Reforma Protestante. Uma das coisas, e da ala radical da Reforma, tá? Uma das coisas que nós enfatizamos muito é a separação total entre igreja. A gente não é contra o Estado, a gente coopera com o Estado, mas igreja é igreja, Estado é Estado. A mistura dessas duas coisas sempre deu errado. Igreja é igreja, Estado é Estado. A gente coopera com governos, a gente mantém bons relacionamentos com o governo. A igreja é sal e luz da sociedade. Podia estar muito pior. No dia que não tiver mais nenhum cristão, meu amigo, aí é o caos. Por isso Deus mantém a igreja na terra, para segurar, reter os ventos. Eu preciso ter cuidado ao falar essas coisas. Por quê? Nós estamos tão adoecidos que alguém já começou a tentar descobrir em quem eu votei. Esse papinho aí eu conheço. Não votei em ninguém, meu amigo. Meu último voto foi em 2002. Eu não sou exemplo para você. Continue votando em quem você quiser. Dentro do neopentecostalismo, isso se desenvolveu e trouxe, através de vários autores famosos, esse é um deles, Peter Wagner. Nós usamos muitos livros desse homem. Esse homem abençoou. Não quero falar mal dele aqui, tá? Nós aproveitamos muitas coisas de muita gente. Peter Wagner abençoou a igreja em muitas áreas. Tem um livro dele sobre oração que muita gente já leu e é uma bênção. Mas essa ideia de dominar, isso aqui é algo que a gente tem que ter cuidado. E ele escreveu sobre isso, livros sobre isso. Esse movimento bebe muito de Peter Wagner. Ele deu aula no Seminário Fuller, movimento de crescimento de igreja. Ele é um autor que tem entrado em muitos círculos evangélicos. Ele foi um dos promotores da ideia de batalha espiritual, quebra de maldições, mapeamento espiritual, e especialmente o movimento de apóstolos modernos. Já viu que tem um monte de apóstolo por aí? Ele foi um, inclusive ele se denominou, a certa altura, como apóstolo. Peter Wagner acreditava que se a humanidade não promover o reino de Deus, isso não acontecerá. Mas a Bíblia, meu irmão, apresenta Deus, o próprio Deus, trazendo soberanamente o seu reino. Lá em Daniel 2, descreve a pedra. Lembra? Vocês ainda lembram de Daniel? A pedra, ela foi cortada sem auxílio. Isso aqui é o contrário disso. Isso aqui tem que ter mãos humanas, senão a pedra não vem. Meus amigos, não precisa nem muito tempo para você perceber que está errado isso aqui. A igreja foi chamada para dominar. De onde você tira essa ideia? Precisamos de ter, pastor, mas seria bom ter um juiz cristão, um presidente cristão, um ministro cristão, um reitor da universidade cristão. Seria bom ter policiais cristãos, generais cristãos. Seria bom? Não sei, hein? Depende. Depende de quem é o cristão, né?
Depende de quem é o cristão. Estou pisando em ovos aqui, mas vou falar toda a vontade de Deus para você. Veja, é um dever bíblico o cristão orar pelas autoridades, sim ou não? A Bíblia manda fazer isso? Manda. Você precisa orar pelo rei para a gente ter dias pacíficos e viver bem. Paulo fala isso, Pedro fala isso. Romanos 13 fala que você precisa respeitar as autoridades. Ok, isso é uma coisa. Agora, no meio de uma campanha, olha para mim, com muito cuidado, meu amigo, agora. Um governador cristão convocou uma vigília, uma reunião de oração. 30 mil pessoas apareceram. 30 mil pessoas apareceram, atendendo a convocação do governador, que era cristão. Nessa reunião ele declarou que sentia de Deus a orientação de se lançar à presidência. Meu amigo, isso é reunião de oração? Isso é reunião de oração? Meus irmãos, nós somos usados politicamente desde Constantino. A gente não aprendeu nada com Constantino. Mas pastor, olha aqui, está mandando orar pelo rei, pela autoridade. Sim, mas você não nasceu ontem, meu irmão. Você não nasceu ontem. A gente tem que ter a simplicidade das pombas, Jesus falou. Mas a prudência das serpentes. Fala assim, eu estou entendendo esse negócio aí, isso não é oração não. Isso não é oração. Tá bom, governador, vou orar pelo senhor lá na minha casa, tá? Eu não vou nesse negócio aí não. Porque na tua casa tu não ora pelo governador, mas quer ir lá no evento. Isso aqui tem outro nome. Nós não podemos entrar nessa onda, isso não é adventismo. Isso é teologia do domínio, você precisa saber disso. Batalha espiritual, e com ela eu encerro. A teologia da batalha espiritual. Eu mesmo já tive que orar como pastor lá em Santa Catarina, na casa de adventistas, que entendiam que ali havia algum demônio alojado. Pastor, vem orar porque tem uma coisa aqui na casa. Quem é o pedreiro que fez a tua casa, meu irmão? Botou isso aí. Vou orar por ele. Vou contar só o fato, sem citar nomes nem lugares, porque o mundo é pequeno. Pastor, vai orar lá em casa. Por quê? Porque eu achei um sapo. Mas não é um sapo, só um sapo. É um sapo com a boca. Mas eu não tenho vivência disso, meus amigos. Eu sou adventista de 4ª geração. Eu sou mais crente. Eu posso até não ir para o céu, como alguém disse, mas morrer adventista eu vou. Eu não sei do que se trata. E fala, irmã, o que tem a ver o sapo? Tadinho do bichinho, né? O que a senhora quer que eu faça? É o seu animal de estimação? Não, porque tem um trabalho e etc. Funciona assim, a pessoa que tem um nome lá e tal, ela pode até morrer, não sei o quê. Meus amigos, nós precisamos que um pastor vá a uma casa de uma pessoa que é adventista orar por causa de um sapo? Pastor, vai orar lá em casa porque tem barulho lá, tem umas coisas acontecendo, eu moro perto do cemitério. Ó, os pastores aqui, os anciãos aqui, o pessoal que já é líder há mais tempo, sabe, essas coisas existem. Tem gente que tem medo de assombração entre nós, sim ou não? É claro que como pastor eu fui orar. É claro que eu fui orar. Mas isso é um sintoma. Sintoma de quê? Sintoma de que essa irmã precisava ler a Bíblia, estudar. Porque a Bíblia lá no começo, lá em Números, fala assim, olha, no arraial dos filhos de Israel não vale encantamento. Não vale. O Antigo Testamento me garante que existem outros deuses? Pode até o povo falar que tem, Baal, Astarote, Moloque, pode ter. Mas a Bíblia diz, os deuses não são nada. Nada. Agindo eu, quem impedirá? Quando Deus estende a mão, ninguém recolhe a mão dele. Não existe nada mais poderoso do que o Deus do universo. Você não precisa ter medo de nada. Mas tem gente adventista com medo dessas coisas. De onde eles estão bebendo essas ideias? Isso não é adventismo. Isso não é adventismo. Pastor, vem aqui fazer um mapeamento na minha casa. Porque a irmã fulana veio aqui, começou a orar, botando a mão nas paredes aqui da minha casa. E quando chegou no quarto do meu filho, parece que o detector ali de demônio achou alguma coisa. Irmã, pare com essa pataquada e examine o histórico do computador do seu filho. É mais prático. Seu filho anda vendo algumas coisas, com certeza. Nós precisamos voltar à maturidade espiritual. As pessoas estão indo beber em fontes que não são as nossas históricas. Não é assim que nós descrevemos o grande conflito. Veja, esses livros vendem como água, batalha espiritual. Você quer encher a sua igreja no próximo final de semana? Convide um ex-satanista para pregar. Todo mundo vai querer ouvir. Agora traga um missionário que passou 20 anos lá no Cazaquistão para contar as bênçãos de Deus. Meia dúzia vai querer ouvir. O povo gosta de ouvir a palavra de Satanás. E quando chega na hora do testemunho do ex-satanista, quando ele fala assim, então eu fazia e bebia sangue e não sei o quê, e todo mundo atento. Aí ele fala assim, aí eu me converti, parei com tudo isso. Aí o povo fala, estava tão legal antes, né? Estava tão legal antes. Não podemos fechar os olhos para as implicações práticas desse tipo de leitura da Bíblia.
Estruturas sociais não são por si mesmas. Olha só, palavras de um teólogo do domínio, batalha espiritual. Estruturas sociais não são por si mesmas demoníacas, embora possam ser endemoniadas com frequência. Lá no final, grande parte do Antigo Testamento está alicerçado sobre a suposição de que os seres espirituais exercem domínio sobre esferas geopolíticas. Tem um espírito dominando aqui o Brasil, tem um espírito em Brasília. Precisamos desovar os demônios que estão no Planalto. Meus irmãos, isso não é teologia adventista. Um amigo meu, pastor no Rio Grande do Sul, me mandou o print porque eu não acreditei. Olha o que uma irmã propôs na comissão da igreja. Pastor, época de campanha, precisamos reunir os líderes e sair visitando os membros, orientando em quem eles devem votar, porque o que está acontecendo é isso. Eu falei, minha irmã, a senhora nunca propôs um mutirão de visitação, nunca, nos 4 anos que eu estou aqui. A senhora quer visitar os membros agora por causa de campanha política? Não é só campanha, pastor, é uma batalha espiritual. Está lendo isso aí. Ela está lendo isso aí, pode investigar. Ela talvez não esteja lendo, está ouvindo gente que leu isso aí. Com todo respeito, meu irmão, que já está me rotulando com algum rótulo ideológico, você precisa se libertar disso. Já que você gosta tanto dessa linguagem, você precisa da gente impor as mãos sobre você e tirar de você esse espírito aí. Você está, como diz Carl Jung, um grande psicólogo, você está sofrendo de possessão ideológica. Psicologia já está estudando isso. A pessoa que vê tudo no prisma da disputa ideológica, política. Volte para aquilo ali, ó. A gente vai entregar esse livro, aproveite e lê. Essa é a batalha. Esse livro mostra qual das ideologias é aquela que a gente tem que se entregar de corpo e alma, 100%. Qual delas? Qual foi a ideologia lá na Europa? Nenhuma. Mas algumas se aproximam do que eu creio. Se você é livre, meu irmão. Mas antes de mais nada, a sua identidade você é um cidadão do reino de Deus. O ideal é mantermos a tensão entre o já e o ainda não. Já e ainda não. Deus já é o rei desse mundo, mas ainda o reino precisa se manifestar. É por isso que a gente acredita que ele já é rei, o reino da graça, mas a gente ainda ora, venha o teu reino, para ser consumado. O nome técnico dessa ideia é escatologia realizada, é o reino aqui agora. Nós não pensamos assim. Precisamos voltar ao estudo das profecias. Precisamos pregar escatologia. Daniel, Apocalipse, o evangelho, meus irmãos, não é domínio, é serviço. A igreja não foi chamada para dominar, governar o mundo. Ela foi chamada para servir o mundo. Para ser testemunha. E sabe qual é a palavra grega para testemunha? A palavra grega para testemunha é mártir. A figura de um mártir não é alguém num trono reinando. A figura de um mártir não é alguém presidindo a sessão de alguma reunião lá em Brasília. A figura de um mártir, você sabe o que é um mártir, sim ou não? É alguém que testemunhou a tal ponto de abrir mão da própria vida para poder testemunhar da chegada do reino de Deus. A igreja foi chamada para servir. É diaconia. A igreja adventista crê que os cristãos têm o dever de ser relevantes na sociedade? Sim. Servir as comunidades? Sim. Tornando os lugares melhores? Buscando desenvolver relacionamentos saudáveis com os governos? Sim. Isso é um documento, está disponível. Os adventistas e a política. Defendemos o princípio de separação entre igreja e Estado. Acreditamos que adotar uma postura que não envolva filiação partidária ou qualquer tipo de compromisso com partido político é um jeito de manter esse princípio. Isso deve nortear as ações da igreja, dos seus obreiros, administradores e servidores. Nós não somos adeptos da teologia da prosperidade, e sua leitura, método do texto prova, nem da teologia do domínio, e sua distorção escatológica. Isso aí é pós-milenismo. Nós não somos pós-milenistas. Então precisamos ficar atentos, e eu encerro com um apelo. Em 15 segundos vou tentar fazer um apelo. Não vai dar, vou passar um pouquinho. A solução para o avanço do dominionismo é isso aqui. Eu encerro com esse testemunho histórico. Voltar ao chamado bíblico para servir, como disse Aristóteles, o homem é um animal político, não tem como não ser. Eu não estou propondo para os irmãos alienação política, é impossível. Nós vivemos na polis, somos chamados a viver na polis, mas Filipenses 1:27 diz, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho. Olha aqui para mim, existe um jeito de exercer a cidadania, um jeito cristão. Como? Servindo. A igreja serve. O foco é diaconia. Esse é o testemunho do imperador Juliano. O apelido que os cristãos deram para ele foi Juliano o Apóstata. Por quê? Ele queria restaurar a adoração aos deuses romanos no império. O cristianismo tinha crescido já. E ele queria combater o cristianismo e restaurar o paganismo no Império Romano. E num dos seus documentos, numa das suas cartas, ele diz assim, o ateísmo, ele chamava os cristãos de ateus, tá? Por quê? Porque os cristãos rejeitavam os outros deuses. Para ele isso era ateísmo. O ateísmo, a fé cristã, foi promovido por meio do serviço amoroso
prestado a estranhos e do cuidado com o sepultamento dos mortos. Era isso que a igreja fazia no Império Romano. É um escândalo o fato de não haver um único judeu mendigando. E de os galileus ateus, os cristãos, cuidarem não apenas dos seus próprios pobres, como também dos nossos. A igreja ajudava os pobres da igreja e os pobres romanos, pagãos. Enquanto aqueles que nos pertencem buscam em vão a ajuda que nós deveríamos dar. Quem disse isso foi o imperador pagão. Ele queria reavivar a religião romana. Sabe o que impedia? O que impediu o avanço do paganismo? Uma igreja que servia e amava as pessoas. Nós temos uma teologia do domínio. Temos, pastor? Temos. Gálatas 5, domínio próprio. Essa é a nossa teologia do domínio. Podemos parar de procurar nas coisas desse mundo o significado que só encontramos no Criador delas. O que nós temos nos basta, meus irmãos. Você não precisa correr atrás do vento. Tudo isso é ilusão. Em Cristo, o Deus que morre na cruz do Calvário, as ilusões se desvanecem. Tudo isso se torna sombra. Nós somos criados para Ele. E é nele que nós